Olá, semioticistas. Hoje nós vamos concluir esse capítulo 7 do livro Caminhos da Semiótica Literária, do professor Denis Bertrand, e fazendo exatamente uma síntese dessa relação entre a figuratividade e a percepção. Então, para concluir, nós vamos falar sobre uma semiótica figurativa. Então, dizer que a semiótica integrou há um bom tempo as categorias provenientes da psicologia da percepção, de esteroceptividade, que seria a do mundo exterior, e a da interoceptividade, que seria o mundo interior, e além disso a proprioceptividade, seria a interface entre ambas, a ressonância sensível, o mundo exterior e o mundo interior. E sua transferência e homogeneização no interior da teoria do sentido é clara. Ou seja, o conceito de figuratividade, indicando a transcodificação das figuras da expressão do mundo natural em figuras do conteúdo das línguas naturais, foi introduzido substituindo as propriedades esteroceptivas, e para as categorias que não permitem semelhante transcodificação, o conceito de abstração substituiu o de interoceptividade. E por fim, o conceito de tímia, que é a reação sensível do sujeito corporal em seu meio, com a sua dupla pluralidade, euforia e disforia, esse conceito de tímia veio a dar conta, na qualidade de classema, da incorporação do sensível, substituindo então a proprioceptividade. Quando a semiótica figurativa tentava explicar a representação e as impressões referenciais, ela era esteroceptiva. Quando discutia os vínculos entre o figurativo e o abstrato, ela associava o figurativo à dimensão interoceptiva. E os desenvolvimentos atuais da investigação sobre a figuratividade estão voltados para a dimensão proprioceptiva e para as questões novas que esta levanta para o analista, relacionadas à fenomenologia. E uma pergunta se faz necessário: como abrir caminho entre o nível de apreensão sensorial da percepção do corpo sensível e o nível axiológico dos valores investidos no discurso figurativo? Como as categorias tímicas situadas a montante comandam tais investimentos? Como essa tensão que as caracteriza, seja sua avaliação contínua e instável em termos de excesso de falta, de mais ou de menos, de intensidade, de extensão, como essa tensão que as caracteriza pode ser descrita? A narrativa de Henri Michel, intervenção, texto em análise, permitiu-nos, se não responder a essas questões, pelo menos estabelecer com mais clareza o problema. O texto é uma verdadeira fábula da proprioceptividade, sugerindo-nos seu esquema. Ao desnudar o processo de incorporação do sensível, como se o soletrasse, ele ilustra a necessidade, por um lado, de conferir a tensão no estatuto semântico, ou seja, é o papel desempenhado pelo conceito de valência e pelas correlações que o definem, e por outro lado, de melhor definir as ligações entre a emergência do sentido na sensorialidade, sua estabilização no figurativo e a estereotipização desse último no axiológico. E ao longo dessa trama, o sujeito que vê e sente descobre seu espaço e se descobre por meio desse espaço. Então, tratando de fazer uma síntese entre esses dois conceitos, né, de figuratividade e percepção,
diria que os desenvolvimentos atuais da reflexão sobre a figuratividade levam os semioticistas a analisar as estreitas relações entre a dimensão figurativa do discurso e a atividade de percepção. E uma pergunta importante seria: quais os laços entre os objetos de linguagem descritos pela semântica figurativa e os objetos sensíveis que o corpo sente por seus canais sensoriais? Tal questão interessa de perto a semiótica literária, na medida em que a literatura põe em cena a existência sensível e questiona ou até mesmo transforma as maneiras de se perceber. Desse modo, ela conduz a semiótica a reativar suas relações com a fenomenologia, em especial com os estudos do Merleau-Ponty sobre a percepção. A figuratividade apresenta-se como a tela do parecer, conceito de Greimas, implicando, portanto, um certo modo de crença. E essa crença também é fundamental no campo da percepção, sob a denominação de fé perceptiva ou crença-mãe. O crer, que funda, assim, no mesmo gesto, a percepção e as suas representações figurativas no discurso, dá acesso à problemática da veridicção. E esta descreve ela descreve não o cálculo dos valores de verdade, mas sim os jogos e as facetas de sua operação entre os sujeitos do discurso, ou seja, simulação e dissimulação, verdade e falsidade, segredo e mentira, as quais comandam as formas de adesão do contrato de veridicção que vimos nesse capítulo 7. E na linguagem, a adesão se apoia sobre os valores figurativos oriundos da percepção, que o discurso social transforma em valores axiológicos, sob a forma, por exemplo, de evidências ou estereótipos. E a análise de uma breve narrativa de Michaud permite aprofundar os principais aspectos dessa cena sensível, através das desventuras da sensorialidade, bem como introduzir o conceito de valência. E este exprime as condições de emergência e de existência dos valores a partir do sensível. A problemática dos valores, estabilizados, postos em circulação e disputados entre sujeitos, estará no centro da reflexão semiótica sobre a narratividade.